Olá, que possamos mais uma vez termos um estudo da doutrina espírita. É muito bom estar com todos vocês aqui. Hoje também quero agradecer a mais algumas pessoas que congregam conosco nesse estudo. Agradecer a vocês, agradecer a Deus e a espiritualidade, que está dando a todos nós essa oportunidade, né? De conhecer a doutrina espírita e, através disso, começarmos aí a melhorar o nosso sentir, o nosso agir diante das coisas da vida. É para isso que nos foi dada a doutrina espírita, para que a gente aprenda e coloque em prática os ensinamentos. Agradecemos também, né, a toda a espiritualidade, mas principalmente ao professor Rivail, professor cauteloso, esforçado, que dedicou um bom período da sua vida para deixar para nós esses ensinamentos de libertação. Então, hoje, ao nosso professor em especial, muitas bênçãos, muita luz na sua vida e muita gratidão por ter, com muito trabalho, ter codificado, ter trabalhado para nos deixar esse tesouro que é a doutrina espírita, juntamente e através dos espíritos superiores. Gratidão, professor Rivail, Allan Kardec. Então vamos começando nosso estudo dessa noite com a nossa prece, pedindo sempre ao Criador da vida. A gente só pede ainda, mas pedindo ao Criador da vida força necessária, resignação, entendimento, para que a gente dê continuidade a esse nosso aprendizado nessa encarnação. Só muita gratidão temos por tudo que nos é oferecido, pelas oportunidades dadas. E que hoje, mais uma vez, através desse estudo, possamos fazer jus a tudo que recebemos dos espíritos que nos acompanham no aprendizado do bem. Gratidão. Então, hoje nós vamos começar aqui dando continuidade no nosso estudo do Livro dos Médiuns, aqui no capítulo 17, Formação dos Médiuns. Kardec aqui, deixa eu colocar a luz aqui. Kardec aqui, ele começa nos ensinando que nessa formação dos médiuns, ele põe o desenvolvimento da mediunidade. Como é que se desenvolve a mediunidade? O que o médium precisa para desenvolver a mediunidade, né? Ele coloca também a mudança de caligrafia, a perda e a suspensão da mediunidade. Tudo isso está aqui nesse capítulo 17. E hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o desenvolvimento da mediunidade. Como que ela se desenvolve? Aqui na questão 200, Kardec fala que ocupar-nos-emos especialmente aqui dos médiuns escreventes. Quem são os médiuns escreventes?
são os médiuns que fazem psicografia, né? Porque esse gênero de mediunidade é o mais difundido e, de outra parte, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples. A psicografia foi a que mais foi colocada, né? Para que se pudesse conhecer até hoje. Não que as outras não sejam. E de outra parte, ele diz que é o mais simples, o mais cômodo, o que dá mais satisfatórios e mais completos resultados. E também aquele que todo mundo ambiciona. Todo mundo quer ser médium, quer ter a faculdade de psicografia. Mas ele coloca aqui que, infelizmente, não há, até o presente, nenhum diagnóstico que possa indicar, mesmo que aproximadamente, que se possui essa faculdade. Então, essa faculdade não tem como fazer diagnósticos anteriores, olhando para a cara da pessoa e falando, você é médium de psicografia, de psicofonia. Não tem como fazer isso. E nenhuma religião, viu, gente? Quando a gente escuta isso, você é não sei de quê. É suposição. Você só sabe quem é quem através da experimentação. Kardec vai falar isso aqui. Então ele fala, né? Mesmo aproximadamente que se possui essa faculdade, ou sinais físicos pelos quais certas pessoas acreditam ver indícios. Nada tem de certos. Foi categórico, não acredito porque não é. A faculdade, ele diz, ela se encontra, essa faculdade, a faculdade mediúnica, né? Se encontra nas crianças, nos velhos, entre os homens e as mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Então, essa faculdade pode se encontrar em qualquer um desses itens. Em nós. Não há senão um meio para se constatar a existência, que é o experimentar. Então, a adivinhação não vai resolver. É colocando o médium que deseja ser um intermediário para que se experimente através do estudo anterior se ele possui essa faculdade ou não. Então vamos continuar aqui quando Kardec fala que pode-se obter a escrita, como vimos, por meio de cestas e planchetas, onde se deu o início, né? Que Kardec se interessou para saber se as mesas que falavam. E aí veio no decorrer do tempo se modificando, se aprimorando. E hoje nós não necessitamos mais desses tipos de ferramentas para obter uma comunicação. Aqui ele fala que havia isso ou diretamente pela mão. Então, este último modo, que é a mão, sendo o mais fácil e pode-se dizer o único empregado até hoje. Então, foi se desenvolvendo, depois se chegou. Você podia escrever pelas pranchetas, né, por todo aquele tipo de cesto. Vamos tentar pela mão e deu certo, e é o que está até hoje aqui. É o que nós empenhamos em dar preferência. Ele continua dizendo que o procedimento é o mais simples. Consiste, então, unicamente em tomar um lápis, pegar um lápis, um papel e
colocar na posição de uma pessoa que escreve, sem outra preparação, mas que se tenha sucesso. Várias recomendações são indispensáveis. Veja, existe essa simplicidade, mas existem algumas recomendações que são indispensáveis. É uma faculdade que dá para ser desenvolvida com facilidade? Sim. Mas tem, sim, algumas recomendações. E ele vai dar aqui do item 201 em seguida. E ele coloca aqui como disposição. E, gente, tá ruim aqui. Como disposição material, recomendamos evitar tudo que se possa embaraçar o livre movimento da mão. Ou seja, nessa experimentação, é não colocar perto do médium tudo que possa embaraçar, ou seja, dar dificuldade na mão do médium, para que a mão do médium possa estar atuando. É mesmo preferível, então ele diz que é preferível que a mão não repouse inteiramente sobre o papel, que é para a gente colocar a ponta do lápis, ela deve apoiar o suficiente para que possa ser traçado, né, o recado, mas não o bastante para sofrer uma resistência. Ou seja, o médium tem que apoiar a mão, mas sem peso, para que não sofra resistência na hora do espírito atuar. Certo? Todas essas precauções tornam-se inúteis, uma vez que se conseguiu escrever corretamente. Porque, então, nenhum obstáculo poderá deter. Estas não são senão as preliminares do aprendiz. Então, veja, quando o médium está começando, ele precisa dessas preliminares para que ele treine. Mas no decorrer do tempo, não vai mais precisar, porque não vai adiantar. A gente vai ver aqui, no fim, porque vai se tornar inútil. Mas no começo, para ele se habituar a ter uma manifestação do espírito, né, na coordenação dos seus movimentos motores, é preciso ter essa disciplina com o médium iniciante. Então vejamos aqui que Kardec continua aqui dizendo que é indiferente servir-se da caneta ou do lápis. Por quê? Certos médios preferem a caneta, mas essa não pode convir senão aqueles que estão formados e que escrevem pausadamente. Então, o médio já está formado, a sua faculdade. Então, isso vai servir para aqueles. Porque tem espírito que, ao se comunicar, dá a oportunidade do médio escrever devagar, outros são mais ruidosos, outros escrevem com mais rapidez. E a gente vai continuar o que Kardec fala aqui. Há os que escrevem com tal velocidade que o uso da caneta seria impossível. Então, essa recomendação lá em cima é para os iniciados. Isso não é uma regra. Porque, como eu coloquei, tem espíritos que a velocidade com que ele chega ao ditar para o médium é impossível de conter qualquer coisa. Tá? Ou, pelo menos, muito incômodo. Às vezes é incômodo para o médium. Ocorre o mesmo quando a escrita é brusca e irregular, ou quando se comunicam espíritos violentos, que batem com a porta
e quebram, destroçando o papel. E é até bom também, né? Uma recomendação que a gente não deixe perto desses médios de psicofonia, de psicografia, médios de psicofonia. Não é aconselhável. Aqui também, Kardec continua dizendo que o desejo de todo médium, aspirantes, ou seja, aquele que está iniciando, naturalmente é o de poder se comunicar com o espírito das pessoas que eles são caras, mas deve moderar sua impaciência, porque a comunicação com um espírito determinado frequentemente oferece dificuldades materiais que a tornam impossível para os principiantes. Por quê? Para que um espírito possa se comunicar, é necessário entre ele e o médium um relacionamento fluídico, onde que não se estabelece sempre instantaneamente. Então veja, o médium que está começando, ele ainda não tem esse preparo perispiritual. Ele ainda tem essa dificuldade. O seu perispírito ainda tem essa dificuldade para a comunicação. Então é preciso que se tenha esse, vamos falar assim, esse namoro, né? Para depois, então, a comunicação se estabeleça. E aqui eu vi uma coisa assim muito importante, né? A gente não tem que ficar pedindo, eu quero receber determinado espírito. Não. Porque às vezes a gente nem sabe se o espírito tem condição de estar conosco. Somente parente, mãe, pai, avó, né? Precisamos ter essa cautela aí de deixar as coisas acontecerem naturalmente. Isso vai acontecer com mais facilidade para o espírito quando a faculdade vai se desenvolvendo, quando ela se desenvolve, que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para entrar em relação com o primeiro espírito que se chegue. E ele continua dizendo que pode ocorrer, pois que aquele com quem se quer comunicar não esteja em condições propícias para fazê-lo malgrado a sua presença. Como pode ocorrer também que ele não tenha permissão de se entregar ao apelo que lhe é feito. Eu vou lá e falo, eu quero receber meu avô. Às vezes meu avô não está preparado para isso. Ele não tem permissão. Mesmo tendo o meu perispírito sendo favorecido. Mas meu avô não tem permissão de chegar até mim. Entendeu? E aí ele fala que por isso convém no início não se obstinar em chamar um espírito determinado, com exclusão de todos os outros, porque ocorre frequentemente que não seja com este que as relações fluídicas se estabeleçam com mais facilidade. É o que eu coloquei. Qualquer que seja a simpatia que ele tem por ele. Não dá. Não existe a possibilidade naquele momento. Antes, pois, de pensar em obter comunicações de tal ou tal espírito, é preciso dedicar-se ao desenvolvimento da faculdade. E para isso, é preciso fazer uma chamada geral e se dirigir, sobretudo, ao seu anjo da guarda, ao seu anjo guardião, ao nosso melhor amigo. Nessa encarnação, eu falo, além do mestre, né? Então,
não há aqui fórmula sacramental. Gente, não existe forma para estar chamando espírito, não, viu? Se vocês já ouviram isso em outras denominações, comecem a se esclarecer. Não tem. Quem pretende oferecer uma fórmula pode ousadamente ser taxado de charlatão. Charlatanice, ele coloca aqui. Porque não tem fórmula mágica para chamar espírito, não. Nem para desenvolver faculdade mediúnica. Por quê? Para os espíritos, a fórmula não é nada. Todavia, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Isso sim. Quando a gente for evocar um espírito, nós temos que ter a permissão do Criador. Correto? Porque, por desejar fazê-la nos termos seguintes, aqui ele dá uma receitinha, ou equivalente, não que tenha que ser seguido só essa regra. Ele dá um exemplo. Que nós devemos falar dessa forma. Peço a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito se comunicar comigo e me fazer escrever. Peço também ao meu anjo guardião dignar-se, assistir-me e afastar os maus espíritos. Por que afastar os maus espíritos? Nós ainda também somos inferiores, mantemos contatos com espíritos iguais a nós, que estão ao nosso redor, diariamente. Basta um vacilo de sentimento e pensamento, eles vão atuar sobre nós. Então, para afastar isso na comunicação, nós devemos fazer essa evocação do jeito que Kardec está colocando aqui. E olha que ele coloca, espera-se, não que vá acontecer. Espera-se, então, que um espírito se manifeste fazendo escrever alguma coisa. Espera-se. Porque nem sempre que se invoca um espírito, ele vem. Pode ser que esse seja o que se deseja. Então, eu queria que o meu avô viesse. Ele poderá vir, eu faço essa invocação, ele poderá vir ou não. Vai depender muito de muita coisa que nós desconhecemos. Se ele está preparado, meu avô está preparado, se ele tem permissão. Por que nós temos que tomar cuidado com isso? Porque no momento que eu evoco, digamos, meu avô, como pode ser o meu avô que venha, como pode ser também que seja um espírito desconhecido. Ou pode ser um anjo guardião. Mas, veja só, o anjo guardião daquele espírito que eu estou evocando, né? Porque ele não tem a permissão, alguém pode falar por ele. Mas, em todos os casos, geralmente, se faz conhecer escrevendo seu nome. Tem algumas pessoas aí que falam que a gente não pode perguntar o nome de espírito. Mas, digamos, num treinamento mediúnico, Kardec está colocando aqui que existe essa possibilidade para o reconhecimento. Mas, então, se apresenta a questão da identidade. Uma das que requerem maior experiência, porque são poucos os iniciantes que não estejam expostos a serem enganados. Eu posso chamar meu avô, Dr. Bezerra de Menezes, o espírito dá uma manifestação e eu, sem experiência mediúnica, acreditar está sendo enganado por um espírito brincalhão. Não vamos nem falar, pode ser um espírito brincalhão, né? O Kardec fala aqui que vai tratar isso mais adiante num capítulo especial da evocação
de espíritos. E ele coloca aqui que quando a gente quer evocar espíritos, um determinado espírito, é muito essencial a gente começar a nos dirigir àqueles que sabem serem simpáticos. Então eu vou chamar alguém que eu sei que tem uma simpatia por mim, né? Não vou chamar um espírito desconhecido. E que podem ter motivo para virem. Eles, além de ter uma simpatia por mim, eles têm um motivo para reconhecer, aceitar o meu pedido. Eles têm que ter um motivo para que isso aconteça. Como parentes ou amigos. Nesse caso, diz Kardec aqui, que a evocação pode ser assim formulada. Eu posso fazer. E ele dá aqui um modelo, como eu, mesmo que seja meu avô, como que eu devo chamá-lo? Em nome de Deus Todo-Poderoso, peço ao Espírito do Senhor fulano de tal, né? Que se comunique comigo. Ou então, peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao Espírito, no caso do meu avô, fulano de tal, se comunicar comigo. Ou qualquer outra forma. Aqui Kardec está dando aqui um exemplo. E que esse espírito possa responder ao mesmo pensamento. É uma fórmula. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam concebidas, explica Kardec aqui, de tal forma que a resposta seja simplesmente sim ou não. Como, por exemplo, estás aí? Queres responder-me? Podes me fazer escrever? Gente, a gente tem que entender que os espíritos não são os nossos serviçais. Eles têm identidade própria e decisão própria também, na maioria das vezes. Mais tarde, o médium, já depois de iniciado, um pouco mais de experiência, essa preocupação se torna inútil. Por quê? Não se trata, no começo, senão de uma relação a ser estabelecida. O essencial é que a pergunta não seja fútil, que não trate coisas de interesse privado e, sobretudo, que seja a expressão de um sentimento benevolente e simpático para o espírito a quem se dirige. Aqui ele está colocando para a gente ver o capítulo essencial sobre evocações. Gente, às vezes tem gente que quer chamar alguém da família para perguntar se vai ganhar na loteria, se vai casar, né? Vamos ser um pouco mais amorosos com os nossos queridos. Vamos usar isso para uma atuação onde a gente possa crescer, um ensinamento que ele possa nos esclarecer, para que a gente possa crescer como espírito. Não com esse tipo de pergunta, porque não é obrigação deles responder isso. Continuando aqui na 204, Kardec coloca uma coisa ainda mais importante do que o modo de chamar os espíritos. É a calma, o recolhimento, unidos de um desejo ardente e firme da vontade de ser bem-sucedido. E por vontade não entendemos aqui uma vontade efêmera, que atua por intervalos. E que a cada minuto a interrompe por preocupações, mas uma vontade séria, perseverante, contínua, sem paciência, nem desejo febril. O recolhimento é favorecido pela solidão, pelo silêncio e o afastamento de tudo que possa causar distração. Então, veja,
Então, no momento que eu estou aqui evocando o espírito, eu tenho que me recolher, o local, né? Tem que ser um local calmo, eu me recolher, firmar meu pensamento, não deixar, não permitir que pensamentos outros atuem na minha mente. Eu tenho que ter esses cuidados, né? E não ficar ansioso para que a comunicação aconteça. Tem isso também. Que a ansiedade também ela atrapalha a atuação do espírito. A gente não deixar se interromper por nada, por barulho, tá barulho, deixa o barulho, cachorro latiu, deixa latir. Vamos seguir. Aqui ele fala que o recolhimento é favorecido pela solidão, pelo silêncio e o afastamento de tudo que possa causar distração. Então a gente não pode se distrair. Vamos procurar um lugar tranquilo para que se possa fazer esse pedido aos espíritos. Não resta mais, então, do que uma coisa a fazer. É a de renovar todos os dias as tentativas durante 10 minutos ou um quarto de hora, ou mais, cada vez, ou mais, um quarto de hora ou mais, cada vez. E isso durante 15 dias. Ou seja, Kardec está dando uma receitinha aqui, né? Que nós temos que fazer isso renovando esse treinamento para saber a faculdade do médio. O médio tem que fazer esse treinamento de isolamento, não isolamento, né, gente? Do silêncio interno, todos os dias, durante 10 minutos, ou um quarto de hora, ou cada vez mais. Veja só, o médium não tem que fazer isso na casa dele, não. Esse treinamento é dentro da casa espírita. Então, hoje, claro que seria impossível nós utilizarmos esse recado que o Kardec deu aqui. Porque hoje esse treinamento seria uma vez por semana dentro da casa espírita. Mas seria válido. Porque lá nós temos um recolhimento íntimo. Sem barulho, sem interferência, né? Mas que tem que ser treinado, tem que ter renovar as tentativas para que o espírito possa se manifestar através do médium iniciante. Isso pode chegar a 15 dias, 1 mês, 2 meses, ou mais, se for preciso. Também, né, gente, se o médium ficar ali treinando para ver se ele tem a faculdade mediúnica mais de 6 meses, não acontecer nada, é porque ele não é um médium de psicografia. Vamos ter que nos contentar. Médios que não se formaram senão depois de 6 meses de exercício. Ele está dizendo aqui que tem médios que depois de 6 meses não conseguiram nenhuma manifestação, enquanto que outros escrevem corretamente desde a primeira vez. Então ali a faculdade, né, já está ali, vamos dizer, latente no médium. Nós estamos falando dessa forma, né? Mas tudo pode acontecer. Isso é de cada um. Mas quando a gente já conhece que nós precisamos desses requisitos, e o médium que está se iniciando é colocado para eles essas ferramentas que ele tem que usar, é aplicar com devoção, seriedade, para que se consiga um bom resultado. Na 205 aqui, Kardec coloca que para se evitarem tentativas inúteis,
pode-se interrogar por um outro médium, um espírito sério e avançado, mas deve-se notar que, quando colocada aos espíritos a questão de saber se é ou não médium, eles respondem quase sempre afirmativamente, o que não impede as tentativas de serem frequentemente infrutíferas. Isto se explica naturalmente. Face ao espírito uma pergunta geral e ele responde de um modo geral. Ora, como se sabe, nada é mais elástico do que a faculdade medianímica, uma vez que pode se apresentar sobre as mais variadas formas em graus muito diferentes. Então, Kardec está falando aqui, né, para que a gente evite tentativas inúteis, nós podemos interrogar se aquele médium tem a condição da psicofonia ou não, através de um outro médium, um espírito sério e avançado. Por quê? Um espírito sério e avançado vai vir através de um médium que já está capacitado, já foi treinado, já tem a facilidade da comunicação. Mas aqui ele fala que deve-se notar que, quando colocada aos espíritos a questão de saber se é ou não médium, eles respondem quase sempre afirmativamente, o que não impede as tentativas de serem frequentes. Mas veja, por que os espíritos respondem sempre afirmativamente que somos médios? Porque todos nós somos médios, né? Eu posso não ter uma faculdade ostensiva, mas eu sou um médio. Eles estão errados? Não, não estão. Corretíssimos. E também isso é interessante, que nós devemos fazer uma pergunta geral. E ele responde de um modo geral. Geralmente os espíritos superiores, eles agem dessa forma. Quando eles passam um recado para nós, não é um recado individual. É um recado que serve para todos nós. Como eles elucidam alguma falta de conhecimento que nós ainda possuímos. Mas é no geral. Continuando aqui, Kardec fala que pode-se, pois, ser um médium sem o perceber, e num sentido que não é aquele que se pensa. Às vezes, como eu disse lá, os espíritos respondem que sim, às vezes eu estou querendo ser um médium de psicofonia. Mas eu não tenho essa faculdade, mas eu tenho a psicografia. Às vezes eu tenho outro tipo de mediunidade. A esta pergunta vaga, sou médium? O espírito pode responder sim a esta outra, mais precisa. Entendeu? Ele pode falar, não, você é médium, mas não é o médium que você acha que é, né? Sou médium escrevente? Ele pode responder não. É preciso ter em conta também a natureza do espírito que se interroga. Há os tão levianos e tão ignorantes. Então, quando a gente está num treinamento mediúnico, isso tem que ser observado. Quando a gente vai fazer uma pergunta, qualquer tipo de espírito poderá estar lhe respondendo. Espíritos superiores, espíritos brincalhões, espíritos que têm uma instrução já elevada, mesmo não sendo superior, um bom espírito, e também os espíritos ignorantes, que respondem a torto e a direito, como verdadeiro estorvados. Tem os espíritos brincalhões também, né?
Por isso dissemos para dirigir-se a espíritos esclarecidos, que respondem em geral voluntariamente a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir, se há possibilidades de sucesso. Então, quando eles falam que os espíritos respondem se são médicos, eles responderam que somos, não param mentindo. Agora, se essa faculdade mediúnica que eu estou desenvolvendo é a minha, aí vai depender da qualidade de espírito que vai ali então dar a resposta para nós. Correto? Então que a gente tenha aí um entendimento a quem perguntar. E para a gente saber distinguir num treinamento sério como esse, a necessidade do dialogador ter um estudo muito profundo de toda a escala espírita para fazer identificação. E assim, essa manifestação estar dentro das condições esclarecidas. Que tipo de espírito que está se comunicando? O dialogador ali, aquele que está treinando o médium, ele tem que ter essa responsabilidade do conhecimento. Até para que possa estar esclarecendo o médium iniciante da sua faculdade mediúnica. Correto, gente? Então, hoje a gente vai parando por aqui, porque o assunto é extenso e muito interessante e necessário para que nós possamos conhecer. Não tem como nós trabalharmos como médios, intermediários aqui dos espíritos, sem esses conhecimentos fundamentais. E olha que Kardec colocou, que nós só podemos saber da nossa faculdade mediúnica através da experimentação. Tem gente que é colocado dentro de uma casa espírita sem nenhum preparo. Isso é grave dentro da doutrina espírita. Ah, você frequenta a casa espírita, você fez o curso, já vai lá e já dá passividade. Vai lá fazer psicografia, psicofonia. Vamos nos atentar. Somos espíritas. E como espíritas, temos o dever da informação, né? Não vamos ser os melhores, né? Com orgulho. Mas vamos procurar fazer de um modo mais correto possível. Para não prejudicar o outro. Porque existem velhos médios que se acham que dão psicofonia e não dão, não. Estão arrumando aí problemas sérios, doenças para a sua vida, como já foi falado lá nos capítulos anteriores do nosso estudo. Então vamos nos atentar a isso, vamos estudar juntos. Sou muito grata por vocês estarem aqui com a gente, congregando aí nesse estudo, dividindo conhecimento, que aqui não tem catedrático, nós estamos estudando junto para nos conhecermos melhor como espíritos que somos. Então, na próxima aula, o outro expositor vai fazer a continuação. Vamos encerrando por aqui, agradecendo aos bons espíritos o acolhimento, agradecendo a Deus, a toda a espiritualidade que acompanha cada um de nós, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, nos aprimorando para poder servir.
Nós vamos continuar lá no grupo do WhatsApp. Que vocês tenham boa semana. Se ajustem dentro do conhecimento cada vez mais para se autoprotegerem como intermediários que todos nós somos. Fiquem bem. Até a próxima.